E se eu te dissesse que uma das figuras mais poderosas do planeta pode estar prestes a derrubar os muros de Hollywood com um único movimento legal? Um tribunal silencioso, em suspense, onde cada respiração pesa toneladas. De repente, Elon Musk, o magnata por trás da Tesla, SpaceX e X, antigo Twitter, solta uma bomba verbal que faz a indústria do entretenimento tremer. E diante dele, a lendária Whoopi Goldberg, tão imponente quanto vulnerável, fica sem palavra e com lágrimas nos olhos. O julgamento e a reação emocional de Whoopi Goldberg em será que uma figura midiática acostumada ao escrutínio público pode ser surpreendida a ponto de perder a voz? Em uma sala de tribunal que mais parecia um cenário de filme do que um procedimento legal, todos os olhares se voltaram para Whoopi Goldberg, que pela primeira vez em muito tempo não tinha nada a dizer. A expectativa era tão densa que dava para cortar o ar com uma faca. E quando Elon Musk se levantou, elegante e sereno, para testemunhar, o que estava em jogo ia muito além de reputações. Dois titãs se enfrentavam, um da tecnologia e outro do entretenimento. A atmosfera era eletrizante. Cada palavra que saía dos lábios de Musk tinha um impacto inesperado, revelando partes de uma história que parecia ter saído dos cantos mais obscuros do Star System. A atriz, ativista e comediante, conhecida por sua voz firme em debates sociais, políticos e culturais, simplesmente ficou imóvel, com o olhar perdido e lágrimas que começaram a cair sem permissão. O público, acostumado a vê-la dominando palcos e estúdios, mal conseguiu reconhecer a mulher, que agora parecia diminuída pelo peso do que estava sendo revelado. O que começou como uma troca de críticas pública entre duas figuras influentes tomou um rumo que ninguém esperava. Um rumo em que as emoções humanas, a vulnerabilidade e o desconcerto se tornaram protagonistas. O depoimento de Musk foi claro e contundente, deixando transparecer que não se tratava apenas de responder a ataques, mas de colocar na mesa fatos que, segundo ele, tinham implicações muito maiores do que uma simples disputa midiática. A plateia prendeu a respiração. A mídia lotou as redes sociais com manchetes cada vez mais ousadas. E a figura de Whoopi Goldberg, acostumada a desafiar todos do seu lugar no The View, parecia pela primeira vez questionar a si mesma. Esse episódio marcou o verdadeiro início do conflito. Não foi o processo em si, nem os tweets anteriores, nem mesmo as palavras duras trocadas em público. Foi aquele instante, cru e honesto, em que uma figura poderosa se quebrou diante do peso das palavras do outro. Foi o momento em que o espetáculo virou realidade, e a verdade, ou pelo menos a busca por ela, tomou o centro do palco. Whoopi Goldberg foi suspensa temporariamente do The View por comentários controversos sobre o Holocausto. Esse episódio provocou uma grande onda de críticas e também de defesa a seu favor, mostrando que até celebridades com décadas de carreira podem enfrentar crises midiáticas intensas. Um segredo escondido por Hollywood durante anos. Você já se perguntou que segredos estão escondidos por trás das luzes brilhantes de Hollywood? A indústria do entretenimento, conhecida por seu glamour e esplendor, também abriga histórias que foram cuidadosamente ocultadas do olhar do público. Nesse contexto, Elon Musk, o magnata da tecnologia, já ensinou possuir informações que poderiam abalar os alicerces de Tim Selton. Durante anos, certos aspectos sombrios de Hollywood permaneceram nas sombras, protegidos por um véu de silêncio e cumplicidade. A meca do cinema não é apenas o lar de estrelas e tapetes vermelhos, mas também de relatos inquietantes, que raramente vêm à tona. Histórias de abuso de poder, manipulações e segredos inconfessáveis sempre fizeram parte do tecido da indústria. Figuras emblemáticas mantiveram uma fachada impecável enquanto escondiam aspectos sombrios de suas vidas pessoais e profissionais. A cultura do silêncio permitiu que essas narrativas permanecessem enterradas, protegidas por contratos de confidencialidade e pelo medo de represálias. Nesse cenário, a figura de Elon Musk surge como um disruptor inesperado. Conhecido por desafiar normas em setores como tecnologia e transporte, Musk agora volta sua atenção para a indústria do entretenimento. Suas declarações recentes sugerem que ele possui informações privilegiadas sobre práticas questionáveis em Hollywood
embora não tenha revelado detalhes específicos. A mera insinuação já gerou uma onda de especulações e preocupação entre as elites do show business. A possibilidade de Musk expor segredos guardados há muito tempo deixou muitos em estado de alerta. A indústria, que durante décadas lidou com seus assuntos internos de forma discreta, pode estar prestes a enfrentar uma exposição sem precedentes. As implicações de tais revelações podem ser profundas, afetando carreiras, reputações e, potencialmente, provocando mudanças estruturais na forma como Hollywood opera. Conflito ideológico entre Elon Musk e Whoopi Goldberg. O que acontece quando duas figuras públicas de esferas tão distintas como tecnologia e entretenimento entram em choque em um debate sobre princípios fundamentais? Elon Musk, o visionário por trás de empresas como Tesla e SpaceX, e Whoopi Goldberg, a aclamada atriz e apresentadora do The View, se encontraram no epicentro de uma disputa que transcendeu o pessoal para adentrar no terreno da liberdade de expressão e da responsabilidade midiática. Esse confronto evidenciou as tensões inerentes entre a gestão de plataformas digitais e a percepção pública de seus conteúdos. A origem desse conflito remonta à aquisição do Twitter por Musk e sua posterior mudança de nome para X. Conhecido por sua postura absolutista em relação à liberdade de expressão, Musk defendeu uma plataforma com restrições mínimas, sustentando que a moderação excessiva equivalia à censura. Essa filosofia, embora tenha sido aplaudida por alguns defensores da liberdade de expressão, gerou preocupação em diversos setores, que temiam um aumento na disseminação de desinformação e discursos de ódio. Whoopi Goldberg se destacou como uma das críticas mais vocais dessa nova direção. Desde sua posição no The View, ela expressou sua preocupação com as implicações de uma moderação frouxa no X. Argumentou que, sem controles adequados, a plataforma poderia se tornar um terreno fértil para a propagação de notícias falsas e conteúdo prejudicial. Goldberg enfatizou a responsabilidade dos líderes das plataformas digitais de garantir um ambiente seguro e verdadeiro para seus usuários. Musk, fiel ao seu estilo direto, respondeu a essas críticas, defendendo sua visão de uma praça pública digital, onde todas as vozes, independentemente do conteúdo, pudessem ser ouvidas. Ele sustentou que a verdade emergia do livre intercâmbio de ideia e que os usuários deveriam ter a capacidade de discernir por si mesmo a veracidade das informações. Essa postura, no entanto, foi vista por Goldberg e outros como uma abdicação da responsabilidade, que implica dirigir uma plataforma de tal magnitude. Críticas específicas de Whoopi Goldberg à gestão do X. A aquisição do Twitter por Elon Musk e sua transformação em X desencadeou uma onda de reações no mundo do entretenimento e da política. Entre as vozes mais destacadas está a de Whoopi Goldberg, atriz e apresentadora reconhecida por sua franqueza e compromisso com causas sociais. Desde seu espaço no The View, Goldberg não poupou críticas às decisões tomadas por Musk à frente da plataforma. Goldberg expressou sua preocupação com o rumo que o X estava tomando, sob a liderança de Musk. Ela apontou que a plataforma havia se tornado um espaço desorganizado e caótico, refletindo seu descontentamento com a nova gestão. Essa percepção a levou a anunciar publicamente sua saída da rede social, indicando que só voltaria se as coisas se acalmassem e ela se sentisse mais confortável. Uma das principais preocupações de Goldberg foi a proliferação de desinformação no X. Ela argumentou que, sob a direção de Musk, a plataforma havia relaxado suas políticas de moderação, permitindo que informações falsas e enganosas se espalhassem sem controle. Essa situação, segundo Goldberg, representava um risco significativo para a integridade do discurso público e para a confiança dos usuários na veracidade dos conteúdos compartilhados. Além disso, Goldberg criticou a aparente promoção do ódio na plataforma. Ela apontou que a redução na moderação de conteúdo havia facilitado a propagação de discursos de ódio e comportamentos abusivos. Essa preocupação não era infundada, já que estudos posteriores evidenciaram um aumento de aproximadamente 50% no discurso de ódio no X, desde que Musk assumiu o controle. Reação imediata de Elon Musk. Tweet enigmático e ameaças legais. Até que ponto as palavras podem desencadear ações de grande magnitude?
A disputa entre Elon Musk e Whoopi Goldberg atingiu um novo patamar quando Musk, conhecido por sua atividade prolífica e frequentemente enigmática no X, anteriormente Twitter, publicou uma mensagem que deixou muitos perplexos e, na verdade, virá à tona em breve. Essa declaração, embora breve, desencadeou uma onda de especulações e teorias nas redes sociais e na mídia. O contexto desse tweet está inserido nas críticas públicas que Goldberg havia feito à gestão de Musk no X. A atriz e apresentadora expressou sua preocupação com o rumo que a plataforma estava tomando, sob a liderança de Musk, apontando que havia se tornado um espaço desorganizado e caótico. Essas declarações não passaram despercebidas por Musk, que decidiu responder de forma indireta, mas contundente. O tweet de Musk foi interpretado por muitos como uma insinuação de que ele possuía informações comprometedoras relacionadas a Goldberg ou ao programa The View. A ambiguidade da mensagem alimentou diversas teorias, desde a possibilidade de uma revelação iminente de segredos ocultos, até a preparação de ações legais contra Goldberg e sua equipe. A frase "a verdade virá à tona em breve" virou tendência, e usuários do X começaram a especular sobre seu verdadeiro significado. Anúncio de Elon Musk de levar o caso aos tribunais. Elon Musk, conhecido por sua abordagem direta e muitas vezes polêmica na gestão de suas empresas, surpreendeu o público ao anunciar sua intenção de tomar medidas legais contra Whoopi Goldberg e o programa The View. Essa declaração ocorreu em meio a uma crescente tensão entre as duas figuras públicas, decorrente das críticas que Goldberg havia feito à administração de Musk na plataforma X. O anúncio de Musk foi feito por meio de sua conta no X, onde afirmou que não toleraria declarações que considerava difamatórias contra ele e suas empresas. Essa atitude gerou uma reação imediata na mídia e nas redes sociais, polarizando ainda mais a opinião pública. Whoopi Goldberg desafia publicamente Elon Musk. O que acontece quando uma figura emblemática do entretenimento decide confrontar abertamente um magnata da tecnologia? A resposta se materializou quando Whoopi Goldberg, renomada atriz e apresentadora do programa The View, dirigiu palavras contundentes a Elon Musk, o influente empresário por trás de empresas como Tesla e SpaceX. Esse episódio não só capturou a atenção da mídia, como também reacendeu o debate sobre poder e responsabilidade na era digital. Durante uma edição do The View, Goldberg abordou as ações recentes de Musk, especialmente sua participação em decisões governamentais e sua influência em políticas públicas. A discussão girou em torno da percepção de que Musk estava assumindo papéis que, tradicionalmente, pertencem a funcionários eleitos. Em um momento marcante do programa, Goldberg afirmou com firmeza: "E ninguém te elegeu", dirigindo-se diretamente a Musk e questionando sua legitimidade para influenciar assuntos de interesse nacional. Preparação legal secreta de Elon Musk. Após as declarações públicas de Whoopi Goldberg e a crescente atenção da mídia, Elon Musk decidiu tomar medidas legais para lidar com o que considerava afirmações difamatórias. Embora publicamente mantivesse uma postura de indiferença, em particular ele começou a mobilizar sua equipe jurídica para avaliar as possíveis ações a serem tomadas. Musk convocou seus advogados de confiança para uma série de reuniões confidenciais na sede da Tesla, em Palo Alto. O principal objetivo era analisar as declarações específicas de Goldberg no The View e determinar se elas constituíam uma base sólida para um processo por difamação. A equipe jurídica revisou meticulosamente as gravações do programa, transcrições e qualquer outro material relevante. O possível precedente legal nos Estados Unidos. A possibilidade de um processo por difamação entre Elon Musk e Whoopi Goldberg gerou um intenso debate sobre as implicações legais e os precedentes que um caso dessa magnitude poderia estabelecer no cenário jurídico norte-americano. Embora, até o momento, não tenha sido confirmada a existência de tal processo, a análise de especialistas jurídicos oferece uma visão aprofundada sobre como esse confronto hipotético poderia redefinir os limites entre a liberdade de expressão e a responsabilidade das figuras públicas nos Estados Unidos. No sistema jurídico norte-americano,
Os processos por difamação que envolvem figuras públicas precisam superar um patamar particularmente elevado, estabelecido no caso histórico New York Times Co.V. Sullivan, 1964. É necessário que o autor do processo demonstre que as declarações em questão foram feitas com real malícia, ou seja, com conhecimento de sua falsidade ou com um desprezo temerário pela verdade. Esse padrão protege o discurso aberto e crítico, especialmente quando se trata de assuntos de interesse público. Poder cultural, de Whoopi Goldberg. A influência de Whoopi Goldberg na cultura popular e na indústria do entretenimento é inegável. Sua trajetória desafiou normas estabelecidas e abriu portas para as futuras gerações de artistas, especialmente para mulheres negras em Hollywood. Desde seus primeiros passos na comédia até seus papéis icônicos no cinema e na televisão, Goldberg deixou uma marca indelével no cenário cultural. Na década de 1980, Goldberg surgiu na cena do entretenimento com seu espetáculo solo na Broadway, onde demonstrou uma versatilidade e profundidade interpretativa que chamaram a atenção tanto da crítica quanto do público. Esse sucesso inicial a levou a protagonizar filmes emblemáticos, como A Cor Púrpura e Ghost. Este último lhe rendeu um Oscar, consolidando seu status como uma das atrizes mais destacadas de sua geração. Além do sucesso como atriz, Goldberg também se aventurou na produção e no mundo dos negócios. Sob sua produtora, On-Up Productions, ela desenvolveu uma variedade de conteúdos para televisão e cinema, demonstrando sua capacidade de influenciar tanto na frente quanto atrás das câmeras. Da mesma forma, sua entrada na indústria da cannabis com a marca Emma & Clyde reflete sua habilidade de identificar e aproveitar oportunidades em mercados emergentes. A presença constante de Goldberg em programas de televisão, especialmente como co-apresentadora do The View, permitiu que ela se mantivesse como uma voz influente em debates culturais e políticos. Sua disposição para abordar temas polêmicos e seu jeito direto reforçaram sua reputação como uma figura pública engajada e sem medo de expressar suas opiniões. Opinião de especialistas jurídicos sobre difamação. A difamação é um tema complexo no sistema legal dos Estados Unidos, especialmente quando envolve figuras públicas. Para que uma ação por difamação seja válida, certos elementos essenciais precisam ser cumpridos. Primeiro, a declaração deve ser falsa e apresentada como um fato, não como uma opinião. Opiniões não são consideradas difamatórias no sistema legal americano. Além disso, a declaração deve ter o potencial de prejudicar a reputação do autor da ação. No contexto de figuras públicas como Elon Musk e Whoopi Goldberg, o padrão é ainda mais elevado devido ao precedente estabelecido pelo caso New York Times Co.V. Sullivan, 1964. Essa decisão determinou que figuras públicas devem provar real malícia para prevalecer em uma ação por difamação. Isso significa que o autor da ação deve provar que a declaração difamatória foi feita com conhecimento de sua falsidade ou com total desprezo pela verdade. O apoio de Tucker Carlson e aliados do setor tecnológico. Durante as tensões entre Elon Musk e Whoopi Goldberg, diversas figuras públicas manifestaram suas opiniões, influenciando a percepção pública do conflito. Embora não existam provas concretas de uma ação formal movida por Musk contra Goldberg, o debate chamou a atenção da mídia e de personalidades influentes. Tucker Carlson, renomado comentarista conservador, abordou em diversas ocasiões as críticas direcionadas a Musk. Em seu programa, Carlson defendeu a gestão de Musk em plataformas digitais e questionou seus críticos, argumentando que as críticas ao empresário refletem uma resistência à mudança nos meios de comunicação tradicionais. Embora não tenha se referido especificamente a Goldberg, sua postura geral sugere um apoio a Musk nesse tipo de controvérsia. David Sacks foi nomeado pelo presidente eleito Donald Trump como assessor especial para políticas relacionadas à inteligência artificial e criptomoedas, refletindo a crescente influência de figuras do setor tecnológico na formulação de políticas governamentais. A publicação do tweet: "A verdade será revelada em breve." Em meio à crescente controvérsia envolvendo Elon Musk e Whoopi Goldberg, o empresário surpreendeu seus seguidores com uma mensagem enigmática em sua conta no X, anteriormente conhecida como Twitter.
A verdade será revelada em breve. Esse tweet, acompanhado da hashtag #Tetrutfires, desencadeou uma onda de especulações e teorias nas redes sociais. A frase "a verdade será revelada em breve" repercutiu entre os usuários, que começaram a debater sobre seu significado e implicações. Alguns interpretaram a mensagem como uma insinuação de que Musk estava prestes a divulgar informações comprometedoras relacionadas a Goldberg ou à indústria do entretenimento em geral. Outros consideraram que poderia se tratar de uma estratégia para desviar a atenção das críticas que Musk havia recebido recentemente. A hashtag Tetrutfires rapidamente se tornou tendência, com milhares de usuários compartilhando suas próprias teorias e expectativas sobre o que Musk poderia revelar. A falta de detalhes concretos no tweet alimentou ainda mais a curiosidade e o debate público. Paralelamente, alguns veículos de comunicação começaram a especular sobre possíveis conexões entre a mensagem de Musk e vazamentos anteriores de informações na plataforma. No entanto, sem uma declaração oficial que esclarecesse o propósito do tweet, tudo ficou no campo da especulação. Elon Musk já usou anteriormente sua conta no X para compartilhar mensagens enigmáticas, que geram amplas discussões online. Por exemplo, em abril de 2023, ele anunciou sua intenção de lançar o TruthGPT, uma inteligência artificial destinada a buscar a verdade máxima e compreender a natureza do universo. Vazamento dos supostos arquivos secretos. Após o enigmático tweet de Elon Musk anunciando que a verdade será revelada em breve, a expectativa nas redes sociais atingiu níveis sem precedentes. Dias depois, uma série de documentos internos do X, anteriormente conhecido como Twitter, foram divulgados, revelando debates e decisões tomadas pela administração anterior da plataforma. Esses documentos, chamados pelos usuários de arquivos do Twitter, detalhavam como certos conteúdos foram gerenciados e as interações com entidades externas. A publicação desses arquivos desencadeou um turbilhão midiático. Enquanto alguns celebravam a transparência promovida por Musk, outros questionavam a ética de divulgar comunicações internas e a possível violação da privacidade dos envolvidos. Especialistas em direito apontaram que, embora a divulgação de informações possa ser vista como um ato de transparência, também levanta questões sobre a confidencialidade e a confiança dentro das organizações. Paralelamente, surgiram debates sobre a autenticidade e a seleção dos documentos vazados. Alguns críticos argumentaram que as informações poderiam ter sido apresentadas de forma tendenciosa, para favorecer certas narrativas. Além disso, discutiu-se o impacto dessas revelações na percepção pública da plataforma e na confiança dos usuários. Ele já expressou anteriormente preocupações sobre sua segurança pessoal após a divulgação de informações sensíveis. Em dezembro de 2022, após a primeira divulgação dos arquivos do Twitter, Musk manifestou temores pela própria vida durante uma transmissão ao vivo no Twitter Spaces, indicando a gravidade das implicações dessas revelações. Goldberg, como possível participante de uma conspiração. No turbilhão midiático que envolvia Elon Musk e Whoopi Goldberg, surgiram teorias que insinuavam a participação de Goldberg em uma suposta conspiração midiática destinada a desacreditar o magnata da tecnologia. Essas especulações encontraram eco em diversos cantos da internet, alimentadas por interpretações e descontextualizações de eventos recentes. Um exemplo marcante ocorreu durante uma edição do The View, onde Goldberg, conhecida por seu estilo direto e humor ácido, fez uma piada sobre uma conspiração secreta entre Elon Musk e o senador J.D. Vance. Embora claramente em tom de brincadeira, esse comentário foi interpretado por alguns como indício de um conhecimento mais profundo sobre intriga, ocultas no meio político-tecnológico. No entanto, é fundamental contextualizar essas palavras dentro do tom humorístico do programa, e não como uma declaração literal de fatos. Paralelamente, a proliferação de notícias falsas e desinformação online agravou as suspeitas infundadas. Circulavam rumores de que Musk havia processado Goldberg e o The View por difamação, exigindo indenizações milionárias. Investigações de checagem de fatos desmentiram tais afirmações, apontando que não havia evidências que sustentassem essas alegações. A rápida disseminação dessas teorias
destaca a facilidade com que a desinformação pode se espalhar na era digital, especialmente quando envolve figuras públicas de grande destaque. É um lembrete da importância de abordar com ceticismo e análise crítica as narrativas que surgem no meio midiático, distinguindo entre comentário satírico e afirmações baseadas em fatos verificáveis. Whoopi Goldberg é uma das poucas artistas que conquistou o status de EGOT, tendo ganhado um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony, o que ressalta sua versatilidade e talento em múltiplas áreas do entretenimento. Resposta enigmática de Goldberg em seu programa. Em meio à crescente polêmica entre Elon Musk e Whoopi Goldberg, a apresentadora aproveitou uma edição do The View para abordar indiretamente as acusações e rumores que circulavam na mídia e nas redes sociais. Durante uma discussão sobre a influência de figuras públicas na política e na tecnologia, Goldberg comentou em Ninguém Te Escolheu, em aparente referência a Musk. Essa declaração, embora breve, foi interpretada por muitos como uma resposta velada às insinuações e críticas que ela havia recebido recentemente. A plateia do programa reagiu imediatamente, interrompendo com uma exclamação unânime e não. Goldberg, surpresa com a intensidade da resposta, riu e respondeu em tudo bem. Essa interação ressaltou a sensibilidade do tema e como as tensões entre as duas figuras públicas haviam chamado a atenção do público. Analistas da mídia apontaram que, embora Goldberg não tenha mencionado Musk diretamente, o contexto de seus comentários sugeria uma alusão clara à controvérsia em andamento. Sua abordagem indireta e o uso de declarações ambíguas pareciam ser uma estratégia para tratar do assunto sem acirrar ainda mais o conflito. Whoopi Goldberg é uma das poucas artistas que conquistou o status de EGOT, tendo ganhado um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony, o que destaca sua versatilidade e talento em múltiplas áreas do entretenimento. Reação em cadeia nas redes sociais. A crescente disputa entre Elon Musk e Whoopi Goldberg desencadeou um turbilhão de debates em diversas plataformas digitais. Usuários do X, anteriormente conhecido como Twitter, Reddit e TikTok, mergulharam em discussões acaloradas, refletindo a polarização de opiniões em torno do conflito. No X, as hashtags #TeamMusk e #TeamWhoopi surgiram rapidamente, com seguidores de ambas as figuras públicas, defendendo apaixonadamente suas posições. Memes, treais detalhados e enquetes se multiplicaram, evidenciando a profundidade do envolvimento da comunidade digital no assunto. O Reddit, conhecido por seus debates exaustivos, viu subfóruns dedicados ao entretenimento e à tecnologia se transformarem em cenários de análises minuciosas. Os usuários destrinchavam cada declaração e ação de Musk e Goldberg, trazendo contextos históricos e comparações com situações semelhantes do passado. Por outro lado, o TikTok, plataforma dominada por conteúdo audiovisual curto, foi inundado por vídeos que ofereciam resumos, paródia e opiniões sobre a controvérsia. Criadores digitais usaram trechos de entrevistas, discurso e publicações para criar conteúdos virais, que capturavam a essência do debate. A rapidez com que a informação se espalhou nessas plataformas ressalta o poder e a influência das redes sociais na formação da opinião pública contemporânea. Além disso, evidencia como as figuras públicas estão constantemente sob o escrutínio do público e como suas ações podem ter repercussões imediatas e amplificadas no ambiente digital. Possível pressão dos patrocinadores. A controvérsia em torno de Whoopi Goldberg gerou preocupação entre os patrocinadores do The View. Empresas como L'Oréal e Procter & Gamble, conhecidas por sua associação com o programa, demonstraram preocupação com o impacto que essas polêmicas podem ter na imagem de suas marcas. Não é a primeira vez que o The View enfrenta esse tipo de desafio. Em 2015, comentários das apresentadoras sobre o papel de uma concorrente do Miss América, que também era enfermeira, provocaram uma reação negativa na comunidade de enfermagem. Como resultado, patrocinadores como Johnson & Johnson e a Gland's Best retiraram temporariamente seu apoio ao programa. A relação entre a mídia e seus patrocinadores é complexa. Enquanto os programas buscam manter sua independência editorial, as marcas patrocinadoras precisam proteger sua reputação pública.
Esse equilíbrio delicado é desafiado quando surgem controvérsias que podem afetar a percepção pública de ambas as partes. Em fevereiro de 2022, Whoopi Goldberg foi suspensa do The View por 2 semanas após fazer comentários polêmicos sobre o Holocausto, o que gerou debate sobre liberdade de expressão e responsabilidade na mídia. Entrevista de Whoopi na TV. Em meio à crescente onda de rumores e desinformação que circulavam nas redes sociais e em alguns meios de comunicação, Whoopi Goldberg decidiu abordar diretamente as acusações em uma entrevista exclusiva no The View. Com uma expressão séria e determinada, Goldberg iniciou a conversa esclarecendo: "Quero ser absolutamente clara. Não existe nenhum processo contra mim por parte do Elon Musk. Todas essas afirmações são completamente falsas." A apresentadora expressou sua frustração com a rapidez com que a desinformação pode se espalhar na era digital. É alarmante como, em questão de horas, uma notícia falsa pode se tornar viral e ser tomada como verdade por tantas pessoas, comentou. Goldberg enfatizou a importância de verificar as fontes de informação e não dar crédito imediato a tudo o que se encontra online. Durante a entrevista, ela também comentou sobre as supostas tensões entre ela e Musk. Tive desentendimentos públicos com Elon sobre diversos assuntos, mas isso faz parte do debate saudável em uma sociedade democrática. Não existe nenhuma batalha judicial entre nós, afirmou. Goldberg destacou a necessidade de diferenciar debates públicos de conflitos pessoais, ressaltando que diferenças de opinião nem sempre levam a ações judiciais. Além disso, a atriz e apresentadora fez um apelo à responsabilidade dos meios de comunicação e dos usuários das redes sociais. Todos temos o dever de ser críticos em relação à informação que consumimos e compartilhamos. Espalhar notícias falsas não só prejudica as pessoas envolvidas, como também corrói a confiança em nossos sistemas de informação, destacou. Declaração desafiadora em Ele Nunca Vai Me Silenciar. Em meio à crescente polêmica e às especulações da mídia, Whoopi Goldberg decidiu abordar diretamente as acusações contra ela durante uma transmissão ao vivo do The View. Com um olhar firme e voz decidida, ela declarou: "Ele nunca vai me silenciar." Essa afirmação foi interpretada por muitos como uma resposta direta às insinuações de Elon Musk e seus seguidores. A plateia reagiu com uma mistura de aplausos e murmúrios, refletindo a polarização de opiniões em torno do conflito. Goldberg continuou: "Dediquei minha vida a expressar meus pensamentos e defender aquilo em que acredito ser justo. Não vou permitir que ninguém, independentemente de seu poder ou influência, me tire essa voz." Analistas da mídia apontaram que essa declaração marcou um ponto de virada na disputa pública entre Goldberg e Musk. Enquanto alguns viram isso como um ato de coragem e resistência, outros consideraram que isso poderia intensificar ainda mais as tensões entre as duas figuras públicas. Whoopi Goldberg é uma das poucas artistas que conquistou o status de EGOT, tendo ganhado um Emmy, um Grammy, um Oscar e um Tony, o que ressalta sua versatilidade e talento em múltiplas áreas do entretenimento.